estudo de mercado em que diga que as mulheres Sim, efetivamente estão a conseguir mais vendas, tem a sim, ver com esta parte emocional e sim, sentimental, então. sem dúvida. Porque as mulheres conseguem ir ao problema, enquanto que os homens vendem por questões práticas, por números, não é? Porque são muito mais focados, e isso sim, nós se calhar temos menos essas características e precisamos também de ir buscá-las ao nosso lado masculino, não é? Porque todas as mulheres e todos os homens têm o lado masculino e o lado feminino mais ou menos desenvolvido, e nós temos que invocar efetivamente a nossa masculinidade, e principalmente as mulheres empreendedoras. É verdade que este lado emocional, que é característico intrínseco, está no nosso código genético, não tem como sair, é o que nos faz chegar mais longe na área das vendas, seja um produto ou um serviço. E sim, há estudos, principalmente na minha área, que é o mercado imobiliário, que é de onde eu venho, as mulheres fazem muito mais sucesso nas vendas do que os homens já há alguns anos. Pois é, interessante, também sabia. Quais os... queres cortar ou este passa para o outro, ou depois tu entendes que é a mudança de cor? Faz fluido. É fluido, sim. É melhor, para nós é mais fácil. Tudo só para andar. Quais os conselhos que darias a qualquer mulher que deseja empreender? Ora bem, primeiro tem que ter um objetivo muito claro. E quando digo objetivo, é perceber aquilo que faz sentido a ela e ao público-alvo. Ou seja, a primeira coisa, né? Definir um público-alvo, definir uma necessidade que seja fidedigna, não é? Por exemplo, agora lembrarem-se de pôr carros a eletricidade quando já os existe, ou seja, não é? Há uma necessidade, uma novidade que a sociedade precisa. Focar nessa necessidade, seja uma micro-sociedade, ou seja, se calhar estamos a falar de uma aldeia que precisa de um espaço de coworking, não é? Portanto, dependendo da necessidade que estamos a falar, é preciso focar nessa necessidade. Isto em paralelo com aquilo que ela efetivamente gosta, o que é que ela ama fazer, o que é que lhe dá prazer fazer, seja relacionar-se com pessoas, que é muito quem vem da área das vendas o que gosta de fazer, seja bordar, seja, sei lá, coisas mais de trabalhos manuais, seja aquilo que for que ela gosta, é impossível desassociar uma coisa da outra, né? Tem que ser as duas de mãos dadas e depois, claro, encontrar mentores e coaches, que é um bocadinho o meu trabalho, que ajudem, que levem da mão, não é? Que peguem pela mão e lhe digam, ok, é por aqui o caminho, é isto que tens que fazer, dentro das tuas necessidades, dentro do teu objetivo, e é isto e aquilo que tu tens que fazer. É quase como criar um match entre as duas partes, em que é a vontade que a pessoa, ou as qualidades que ela tem, com a necessidade específica do local onde ela quer atuar. Exatamente, ou da microsociedade, porque às vezes é um serviço e não é uma coisa física, sem dúvida. É isto, porque tu só consegues ter sucesso a fazer uma coisa se tu gostares daquilo que estás a fazer. É impossível, não é? Isto já nós não... Isto antigamente, eu acho que na Revolução Industrial, quando houve a Revolução Industrial e quando fomos educados no sentido de trabalharmos em fábricas, as pessoas eram muito mais mecânicas, as ações eram mecânicas. O desenvolvimento da sociedade e do ser humano vai exatamente para o oposto, que é deixar o mecânico e entrar por uma parte muito mais espiritual, mais emocional. E tu não consegues ser bem-sucedida, hoje em dia não consegues ser bem-sucedida se estiveres a fazer algo mecânico e isento de emoção. Portanto, tu tens que gostar efetivamente daquilo que fazes, senão é impossível, das duas, três. Ou não vais ter sucesso, ou não vais gostar daquilo que estás a fazer, estás infeliz e, por consequência, não vais ter sucesso. Eu acho que cada vez mais as pessoas já começam a entender isso e normalmente as pessoas quando não... Ou seja, numa fase inicial até podem achar piada aquilo que estão a fazer, mas quando não se envolvem muito, começam a criar resistência. Exatamente. E isso faz com que as coisas depois já não fluam. Não fluem, exatamente. A parte energética também. Exatamente, e emocional, porque mesmo, ou seja, imagina abrir um espaço, né? Venda de roupa, ok, ao início é novidade, até coloca a minha energia porque é novidade e tem aquela emoção associada ao de estar a fazer uma coisa nova e que me dá adrenalina, não é? Mas depois começa a ficar repetitivo e começa a descer os níveis de adrenalina e, por consequência, começa a deixar de colocar aquela paixão, não é? Aquela emoção no ato de vender roupa e os resultados começam a diminuir, porque lá está, na ótica de quem compra, não é? As pessoas quando compram, seja aquilo que for, querem comprar emoção. Já não há a venda por prestação, isso é velho paradigma e infelizmente, por exemplo, no mercado imobiliário é um mercado que ainda se rege muito
pela venda, pela persuasão, seja porque querem obter resultados para demonstrar, não é, ao broker, na loja, seja porque querem ter objetivos mínimos a cumprir para poder receber bases salariais, seja pelo que for. Existe ainda muito a persuasão e isso já não é o que vende. Por isso é quando, seja quem for o comprador do produto ou serviço e encontra do outro lado um vendedor de um produto ou um serviço que lhe aporta aquela visão do que é a solução da sua dor, ele fica fidelizado. E isto é a chave da fidelização de clientes. Sim, e depois em cadeia basicamente eu se ficar satisfeita com o serviço prestado, eu automaticamente referenciar. Claro, sem dúvida. Eu sei que isto não está aqui escrito, mas eu... Mas está a ser fluido, não é? Mas eu com a minha marca, a Love, eu falo sempre de um propósito. E acho que tem muito a ver com aquilo que estamos aqui a falar, que é para nos movermos, seja em qualquer área de negócio, tem de haver um propósito, e o propósito ele também pode ser alterado ao longo do sem tempo. Dúvida. Mas que as pessoas entendam que o que nos move é aquele propósito, ou seja, há um fim, há um objetivo final. Claro. E que ele não pode ser só, muitas vezes eu digo, não pode ser só produto por produto, tem de haver aqui uma base de valores e de missão, não é? Seja de empresa, de marca ou de pessoa a prestar um serviço, sem dúvida, associado àquilo que se está a transmitir ou que se está a vender. Sem dúvida, e as pessoas não podem sentir em nenhum momento que tu estás a pôr os teus ganhos financeiros, o teu lucro, acima do benefício delas. Têm que sentir exatamente o oposto. E depois a magia acontece, não é? Porque depois, de alguma forma, e lá está, falamos de referenciação do nosso trabalho, seja inclusive de proposta de valor, porque quando tu colocas o teu patamar de venda neste posto, não é? De colocar a solução do cliente em cima dos teus próprios lucros, tu tens uma altíssima proposta de valor em prol dos teus concorrentes, não é? E isso, o que é que vai obrigar? Vai obrigar a tu subires efetivamente o teu valor financeiro, seja do produto, seja do serviço, seja daquilo que for, ou seja, uma coisa está super encadeada. E muitas vezes as pessoas querem mais resultados, obter mais lucros, querem obter mais não é, incrementação de valor financeiro nas próprias empresas, e aqui está a solução, é proposta de valor no teu serviço ou produto. Simples. E muitas vezes custa a entender isso. Mas acho que é neste campo que nós, as mulheres... É interessante até tu falares de valor quando estamos a falar de dois valores diferentes, que é a parte do valor enquanto ideais e do valor enquanto economia. Sim, exatamente. Mas eu acho que aquela parte minha mais holística não consegue dissociar uma coisa da outra, sabes? Porque eu tenho, durante toda a minha vida, tive mais do que, e agora falando um bocadinho especificamente na parte do imobiliário, que foi o que eu fiz grande parte do meu tempo, cada vez que eu saía dos meus valores, as coisas não aconteciam. E é aí que eu encontro o caminho do coaching, que é precisamente perceber quais são os meus valores base, que é que para mim, quais são os valores da minha identidade, e não fugir deles. E aí vem, efetivamente, o valor financeiro. Parece que é uma energia simbiose aqui entre as duas coisas, não é? Entre os valores da identidade da pessoa e o valor financeiro do projeto. Porque depois falámos de outra coisa muito interessante, que é, antigamente dizia-se que tu quando entras no teu espaço de trabalho tens que deixar os problemas em casa, não é? Tu não podes trazer para o trabalho os problemas de casa. Eu até posso concordar, mas no sentido em que tu não podes estar a pagar com terceiros questões tuas ou dos teus problemas pessoais, mas a verdade é que é impossível tu deixares de ser humano, deixaste os teus problemas em casa e vires para o trabalho como se nada fosse, não é? Existe aqui uma relação muito próxima e, mais uma vez, é aí que entra algum tipo de terapia e de trabalho extra. É impossível tu deixar... Ok, eu tenho uma relação de porcaria, não estou bem com a minha atual relação, até quero acabar, mas aquilo já quase não é relação, e no trabalho sou uma mega profissional super feliz. É impossível. Tu até podes fazer um escape da tua vida infeliz em casa com o lado profissional e até seres uma top producer fantástica, mas não vais estar feliz. Ou seja, uma pessoa de sucesso, seja em casa, seja no trabalho, tem que ter a vida equilibrada.
E com equilíbrio não significa que seja uma vida perfeita, porque questões, problemas vai haver sempre. É equilíbrio em todas as relações e principalmente quando estamos a falar da relação de casal, que é um alicerce, não é? Na nossa identidade. Nós, quando temos uma relação de casal, nós estamos a falar de que ele vai ser o nosso apoio dentro e fora de casa e, claro, em projetos profissionais também, sem dúvida. Senão também não é relação. Exatamente. E é curioso que muitas das vezes também sim, ou seja, uma área entra na outra e como é que se encontra também apoio na área profissional para tudo o que é também do âmbito pessoal. Por isso é que muitas empresas já têm, não é, as grandes empresas e empresas com muita evolução na dimensão da inteligência emocional, já têm dentro da própria empresa espaços ou consultas de psicoterapia ou espaços de reiki, né? As pessoas já começam a perceber que o profissional, seja operário, seja empreendedor, seja o que for, precisa de estar centrado na sua identidade, bem, em relação às suas emoções, para ser efetivamente um bom profissional, para desenvolver bem a sua vida profissional. É impossível desassociarmos uma coisa da outra. E nós, as mulheres, temos aqui um lado acrescido da questão, que é, nós temos uma obrigação no nosso interior, inclusive no nosso código genético e na nossa cultura, que é o cuidar do lar. E temos também essa obrigação de desenvolver, e sim, a partir da Revolução Industrial, desenvolver a nossa carreira profissional. Portanto, nós estamos a querer ser o máximo, não é? O máximo das nossas competências em dois mundos completamente diferentes e muitas vezes opostos, e depois vem associada aqui a culpa por descuidar de um ou descuidar do outro. Acho que é desmistificar o que é importante fazer num âmbito ou no outro, e o que é que, infelizmente, a sociedade, porque vai ter que acontecer, vai ter que alterar, e somos nós, mulheres empreendedoras da nova era, que vamos ter que alterar um bocadinho o que é o suposto ser feito pela mulher, não é? E o que é feio, ou não é? A sociedade aponta como feio, como não se faz, como menos valia em relação aos homens. Tu não achas, eu hoje até li um artigo sobre isso, que tem a ver com os níveis de exigência, mas eu até, não sei, isto é uma interpretação minha, acho que é da nossa responsabilidade, ou seja, nós estamos a exigir demasiado em todas as frentes. Sem dúvida. E isso vai ter de parar, porque começa a haver muitos problemas e muitas mulheres a serem levadas ao limite porque a sociedade exige no trabalho, exige em casa, e nós a nós próprios. Exatamente. Acho que estamos a chegar aqui a um limite que até é perigoso, porque ou nós corrigimos, não é? Exatamente. Esta expectativa, ou então já estamos a entrar aqui num problema. É educar, eu acho que é educar a sociedade e nesse sentido, eu lembro-me, quando meu filho era pequenino, 2, 3 anos, e ficava com febre, eu sentia-me culpada por ter que desmarcar as reuniões daquele dia para poder cuidar do meu filho. Isto é horroroso. Tanto de me sentir culpada, como muitas vezes de ter que mentir aos clientes e não poder dizer a minha verdade. Caramba, mais, não é? Mais benéfico de tu seres mãe, empreendedora, mas és mãe acima de tudo e queres poder cuidar do teu filho quando ele está doente, quer dizer, e tens vergonha de admiti-lo em público, isto é horroroso, mas é verdade, eu sentia, e neste momento consegui ultrapassar a questão da culpa, porque o que é que me impedia a mim de dizê-lo, não é? À boca cheia, olha, peço imensa desculpa, não sei quais são os transtornos que isso lhe vai causar assim, mas eu vou ter que desmarcar a nossa reunião porque o meu filho está doente e vou ter que prestar cuidados ao menino. Pronto, qual é o problema? Não, acima de tudo, o problema não era a sociedade, era a culpa. Percebes? Porque nós as mulheres temos que ser perfeitas. E temos que ser perfeitas também para corrigir então aquilo que dizia há um bocadinho das exigências, porque nós, sexo feminino, quer a sociedade queira admitir ou não, temos maiores exigências que o sexo masculino, e temos que chegar a um nível muito mais alto
para estar ao mesmo nível salarial, isto é verdade ainda hoje, infelizmente, e nós sentimos culpa quando temos que deixar este lado mais patriarcal, não é, da vida, para sermos mães, mulheres, única e simplesmente cuidar do lar, para irmos ao encontro da nossa área mais matriarcal. E infelizmente isso acontece muito ainda. Mas acho que tu perguntavas, eu acho que o problema é a nossa culpa. Porque pensa comigo, tu se fores enfrentar uma questão completamente isenta de culpa e segura das tuas convicções, as coisas acontecem e as pessoas acabam por entender, nem que não seja pela autenticidade e firmeza com o que tu estás a dizer a tua verdade. O problema é quando nós vamos dizer a nossa verdade com culpa, que vamos inseguras, com incerteza e sem firmeza daquilo que estamos a dizer. Eu continuo, acho que falta alguma, não é retaguarda, algum apoio ou estrutura. Estamos a falar disso, e desculpa se estou a fugir assim muito do... Eu tenho uma coworker que foi mãe há 6 ou 8 meses. Ela, para vir trabalhar aqui, tem de ser num dia em que não haja mais ninguém, porque traz-me a bebê. E eu, como a conheço, ajudo com a logística. É a única forma dela poder trabalhar. Pois, e a pergunta é... E porquê é que ela não se consegue dar ao luxo, que infelizmente para algumas mentalidades é dar ao luxo de viver em plenitude a maternidade sem ter que vir trabalhar? Ela também quer trabalhar. Agora, não é fácil, ou seja, parece que a nossa sociedade não está preparada, ou se paga muito por uma babysitter, não é? Exato. Ou então não nos restam muitas alternativas. Mas ela não quer deixar, é ela mesmo, ou existe alguma questão que ela não está a conseguir algum... Pronto, agora até está a ser ultrapassado porque tem a parte da creche em que a criança entrou. Mas, por exemplo, eu lembro perfeitamente agora este verão, não posso dizer que tenha sido fácil e eu tentei até ajudar. Ao máximo ajudar. E o que é certo é que, pronto, por exemplo, o pai está a trabalhar no ambiente dele, de trabalho. Eu acho que muitas vezes eu sinto isso e senti isso na pele quando fui mãe, é que nós somos mamíferos, não é? Acima de tudo. E nós temos que respeitar as nossas fases, ponto. Quando nós temos uma criança, nós estamos ali, né, até lhe chamam o baby boomer, não é? Envoltos naquela emoção de ligação com a cria, com o bebê, e temos que respeitar isso, até ao momento em que a nossa identidade, porque nós somos, enquanto mulheres mães, temos vários papéis, não é? Temos o papel de mãe, o papel de profissional, o papel de esposa, filha, prima, temos vários papéis. E temos que perceber quando é o papel de profissional que nos está a querer resgatar da maternidade ou quando é alguma objeção daquilo que estávamos a falar há um bocadinho, precisamente do ter que. É que se uma coisa é, ok, eu estou a sair, como fazem as cadelas, não é? Todos os mamíferos, eu estou a sair do ninho, porque a minha cria tem que começar a ter autonomia, não é? A ter a vida própria e a preparar-se para a vida. E isto é uma característica pura e simplesmente automática de nós, mamíferos, incluindo as mulheres. Outra coisa é, ok, eu tenho que ir, eu sou obrigada a ir, eu tenho que pagar contas. E isto é que é o mais preocupante, digamos assim. E aí sim, concordo contigo, tem que haver uma rede de apoio. Porque a mãe tem que poder desfrutar da sua maternidade, do seu papel de mãe, de proteger a cria no ninho e com segurança, estar tranquila naquele papel. O problema das mulheres empreendedoras é que não se sentem tranquilas em nenhum papel. E isto dá cabo de nós, o que tu dizias, a exaustão, não é? É estarmos seguras, tranquilas, serenas quando estamos a trabalhar, quando estamos com os miúdos em casa, quando estamos com o marido num jantar romântico, seja em qualquer, temos que estar tranquilas, serenas, que aquilo é o melhor que estamos a fazer naquele preciso momento. O problema é que nós misturamos tudo, não é? Digo eu, essa rapariga o que fez foi tentar misturar a vida profissional com a maternidade e sentia-se insegura e provavelmente incapaz e inferior tanto num papel como no outro. Ou até, porque não, eu vou constatando daquilo que vou presenciando aqui, haver uma maior tolerância da sociedade e aceitação das diferentes formas
de estar. De estar no trabalho. Sem dúvida. Por exemplo, agora eu tive aqui um coworker doente e ele tinha uma cadela e às vezes a cadela vinha cá visitá-lo com a namorada e eu percebi que ele estava doente e que a cadela era uma presença positiva para ele. Sim. E eu disse assim, olha, a mim não me importa nada, havia outros coworkers, se ninguém se importar a cadela pode ficar aqui. Claro. Enquanto estás cá a trabalhar e uma vez estás doente e tudo, eu sei que aquilo era um apoio para ele. E a cadela esteve aqui com ele, não é? Claro. E quem fala da cadela, porque não até uma criança. Seja, que a sociedade aceite incluirmos outras coisas na nossa vida que nos facilitem ou nos proporcionem bem-estar à hora também de... Porque a questão é essa, nós as mulheres temos outros papéis, o homem não, o homem só tem aquele papel, pronto, e depois é muito prático, muito focado, não é? Nós com esta característica emocional que nós temos, nós conseguimos desenvolver momentaneamente a emoção adaptada a cada momento, não é? A cada papel nosso. Os homens não. Os homens nessas coisas, por isso é que eles nos chamam as complicadas, não é? Porque eles estão assim, profissionalmente, assim com os amigos. Bem, com os amigos e com as mulheres, se calhar há ali um papel um bocadinho diferente. Mas a verdade é que a identidade deles é muito básica e não quero que me interpretem mal, não é no sentido de ser, muito pelo contrário, é básica no sentido de que eles são assim, ponto. Nós tendemos a adaptar as nossas emoções em função do papel, não é? Quando estamos com os nossos filhos, somos hiper mega meiguinhas, queridas e por aí afora, não é? E estamos ali na nossa emoção base do amor e se calhar em termos profissionais lá está, temos que ir resgatar a nossa identidade mais máscula, não é? Da ação, da agressiva, não é? E não vamos de todo com esse papel para a maternidade, não é? Fazemos aqui esta distinção, porque temos que o fazer, porque assim nos obriga o empreendedorismo, neste caso, né? Nós não podemos ir com a base do amor e do kikiki, do mimimi para o lado empreendedor, senão ninguém nos leva a sério. Mas a questão é, ok, eu concordo com isto, mas nós temos que deixar de desassociar tanto. Nós temos que, né? E é isso que tu dizias, a sociedade não está preparada ainda para esta junção de identidades da maternidade e do profissionalismo. Nós temos ainda que ser homens em termos laborais, não é? Nós temos que vestir o fato e ser homens, e nós nunca vamos poder ser homens. E quando estamos em modo homem, a 100%, sentimos-nos exaustas e cansadas, porque essa não é a nossa identidade, essa não é a nossa energia. E sim, mas cabe-nos a nós, mulheres profissionais, empreendedoras, ir construindo uma nova identidade, uma nova sociedade, uma nova sociedade laboral, penso que sim. Uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade, sim. Ora, então, agora voltando aqui às perguntas. Como é que está a correr? Porque já tiveste de tomar decisões difíceis ao longo do teu caminho. Como é que lidaste com elas? Sim, e das decisões mais difíceis que tive que tomar foi precisamente nesta questão de querer ser perfeita e não ser autêntica. Acho que foi tudo... lá está, voltou um bocadinho àquilo que estávamos a falar ao bocadinho da nossa personalidade ter que ir ao encontro, não é, do mundo patriarcal. Não é? Do mundo dos negócios, aquele mundo mais agressivo. E das decisões mais difíceis que eu tive que tomar foi precisamente deixar a minha identidade feminina, maternal, de amor, e vestir uma capa que não era a minha, que é aquela da agressividade, do foco, da ação, não é? E se calhar muitas vezes eu olhando agora para o meu percurso para trás, não tinha só dito tanto. Tinha criado aqui uma coisa mais harmónica entre uma identidade e outra. Quando é que tu achas que isso te acontece? Imagina na vida, ter essa percepção. Em que momento? Olha, quando eu deixei de querer estar num... Eu tive duas fases. Eu quando fui mãe, quis viver a maternidade e que nem... Eu até dizia muitas vezes às minhas amigas, eu não vou voltar a trabalhar. Eu não quero voltar a trabalhar e eu quero ter filhos para o resto da minha vida. É isto que eu quero fazer. O homem que trabalha, que traga dinheiro para casa, é a função dele, eu quero ser mãe e depois curtir a maternidade e não sei o quê. Claro que por volta dos 2 anos, isso também está comprovado com testes,
por volta dos 10 anos eu voltei a querer reivindicar aquele, não é, aquele lado empreendedor de querer fazer, de deixar uma marca neste mundo, não é? Aquela minha ideia de querer efetivamente fazer diferente, e aí tive que tomar certas e determinadas ações em prol da maternidade que eu também não queria descuidar. A última foi há bem pouco tempo, foi há cerca de 1 ano, em que eu dei por mim a ter que a me exigir, ou seja, eu achava que para ser perfeita eu tinha que ser isenta de emoção, porque era isso que o mundo patriarcal me exigia. E é precisamente o oposto. Houve ali uma revolução interna, claro que também muitas coisas associadas, depois na altura fui fazer a certificação de coaching e tive um desenvolvimento pessoal gigante, e foi quando percebi que não é isso, nós não temos que desassociar a emoção, muito pelo contrário, nós temos é que trazer a emoção para o campo patriarcal, para o campo que até agora era dominado pelos homens e que felizmente cada vez mais está a ser dominado pelas mulheres. Isso em termos de profissionais, certamente como, quer dizer, mudou tudo na tua vida? Ou achas que deste assim um salto a partir do momento que decidiste que afinal não tinhas de mostrar tanta resistência a um lado ou ao outro, ou de diferenciar tanto? É assim, não mudou em termos de resultados físicos, mudou em termos de resultados pessoais, e porque eu nunca não me senti, aliás, não me sinto, eu neste momento tenho as coisas, os blocos de tempo muito bem definidos e não me sinto cansada. A questão é que eu nos últimos anos era uma excelente profissional, conseguia tudo o que queria em termos profissionais, mas estava sempre cansada, estava sempre exausta, estava sempre em modo, tinha que ser o máximo das minhas competências, e encontrei aqui um equilíbrio. Não é? Ao eu conseguir, bloco de tempo, eu neste bloco de tempo sou altamente rentável, eu vou-me focar em desenvolver, em criar, em fazer isto, em estar com um cliente, em estar com um consultor, estou para ele, mas daqui a 1 hora vou estar focada, 100% centrada no meu filho. E comecei aqui a definir mais o não querer ser perfeita em todos os campos e a toda a hora. Em simultâneo. Portanto, e claro, é impossível isto não ter repercussões depois nos resultados físicos, no dinheiro, não é? É quase impossível, não é? Mas a diferença é entre trabalhares muito e teres altos rendimentos financeiros e trabalhares se calhar metade que antes e teres os mesmos rendimentos financeiros. Bem, estamos prontos? Estamos. Eu vou dar a palminha. Posso dar a palminha? Já está a gravar, já. Quais são as principais habilidades que consideras essenciais para ser uma empreendedora de sucesso? Ui, tantas. Tínhamos aqui pano para mangas. É assim, sem dúvida, aquilo que temos falado um bocadinho, que é manter o equilíbrio entre a nossa energia masculina e a nossa energia feminina, sem dúvida. E pegando numa característica tradicional de uma e de outra, é no feminino a emoção, fazermos tudo com emoção, ou seja, com compaixão, não é? Com aquilo que é muito característico do nosso lado mais feminino. E no lado masculino, para nós mulheres, se calhar para eles é mais fácil, para nós mulheres, a nossa energia masculina ia requisitar, e para ser uma empreendedora de sucesso, o foco, que é uma das coisas que nós as mulheres não temos muita facilidade. Nós desfocamos facilmente, eles são muito mais práticos de ação, não é? Eles são muito mais de definirmos objetivos, e concretizá-los sem grandes não é, entraves ou sem grandes dispersões. Nós as mulheres, como somos muito mais emocionais, não é? Agora passa uma borboleta, isto em termos um bocado exacerbados, mas passa uma borboleta, passa um pôr do sol e vemos o pôr do sol e não sei o quê, como somos muito mais de nos perder na emoção, tendemos a nos perder também do foco. E sem dúvida, para ser um empreendedor de sucesso tens que ter muito foco, não é? Temos que ter, e se calhar é aí que entra o coaching e esta área que eu quero associar do empreendedorismo feminino, e trazer um bocadinho o meu apoio, não é? Na definição de objetivos e ajudar as mulheres a se manterem focadas naquele objetivo e a não deixar andar aqui a divagar pelas nuvens por aí afora.
Ou seja, então aquela teoria de que as mulheres são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, neste caso joga contra nós no nível de desempenho e de... Sim, joga contra nós em dois campos. Primeiro, tira-nos muita mais energia, porque nós, ao estarmos com o foco, com a atenção em dois campos, né? Nós temos a mania que era uma coisa que eu fazia muito antes, responder e-mails e fazer telefonemas. Eu era mestre em fazer isso. Aliás, eu pensar em responder e-mails, sentar com o telefone na mão, era só ridículo. Quer dizer, eu voltar a perder tempo a responder e-mails e depois a perder o mesmo tempo a fazer telefonemas, isto não faz sentido nenhum. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas resultado, primeiro, nem o resultado é o mesmo, não é? Porque tu estás com 50% da tua atenção naquela tarefa, em responder ao e-mail, portanto o resultado não vai ser o mesmo e a tua energia vai descer muito mais rapidamente, porque tu não estás focada em atenção plena. Isto é os princípios do mindfulness, né? É tu estás com a atenção plena naquilo que estás a fazer e isso vai-te aportar muita mais energia, serenidade, menos ansiedade e por aí afora. Portanto, sem dúvida, esqueçam isso de fazer multitasking. Não, mulheres, isto já não funciona, não é benéfico e vamos ser como os homens, ser muito mais práticas, é só fazer uma coisa de cada vez. Então, explica-me, como é que tu organizas como é que dirias a alguém como é que se deve organizar, por exemplo, um dia de trabalho? Primeiro, o tempo, o bloco de tempo associado para o trabalho também vai depender um bocadinho do tipo de trabalho. Nós, as empreendedoras, temos muita mais facilidade em distribuir os nossos blocos de tempo, não é? Porque nós conseguimos ser mais versáteis, não é? Por exemplo, alguém que trabalha que seja um operário fabril vai ter que estar ali 8 horas do seu tempo, não é? Do seu dia e não consegue ir buscar, por exemplo, o filho à escola e voltar, não é? Isto não tem essa facilidade. Portanto, eu focando exclusivamente em empreendedoras, o que digo, eu tenho tudo, as pessoas acham ridículo, as minhas amigas, o meu marido acha só ridículo, porque eu tenho literalmente tudo apontado na minha agenda, desde acordar, meditar, ir buscar o meu filho à escola, ir levar o meu filho à escola, tudo. O meu dia, a minha organização da agenda tem literalmente tudo, porque eu sei que entre ir levar o meu filho à escola e voltar para casa, eu tenho ali 30 minutos no meu tempo que eu não posso fazer mais nada. E eu sei que entre acordar, tomar o café e meditar, eu tenho ali 30 minutos do meu tempo em que eu não posso fazer mais nada. Mas o meu dia já começou, já está ali. Portanto, eu defino blocos de tempo, seja a fazer aquilo que for, não é? Mas está na minha agenda e estou em exclusividade a fazer aquilo naquele momento, sem o tal multitasking. Quando nós temos um dia de trabalho e queremos, por exemplo, que é o que eu aconselho, é na fase da minha vida em que eu estou, ou seja, tu queres ter alta rentabilidade a nível laboral, mas também queres passar tempo de qualidade com os teus filhos. O que é que eu aconselho? Ok, se calhar eu não vou trabalhar 8 horas, não vou trabalhar 10, 12 horas, vou trabalhar só 6, vou trabalhar só de manhã, vou tirar as sextas-feiras, o que tu entenderes, mas nas horas em que tu estás a trabalhar, és altamente rentável. 0 notificações de telemóvel, desligar o som, não estar a pensar o que é que vais fazer logo para jantar, não atender o telefone à amiga porque é super importante porque está a passar um momento, não é? Esquece, é altamente rentável. Quando estás com o teu filho, idem aspas. Se precisas efetivamente ter tempo para a tua amiga para atender o telefone, mandas-lhe uma mensagem e dizes, olha, agora não consigo, mas ir lá para as 8 eu devolvo-te a chamada e estou contigo. E naquela hora avisas em casa, defines-te na tua mente, ok, eu não vou estar para o meu marido, eu não vou estar para os meus filhos, aviso os meus filhos, olha, agora a mamã vai ter que fazer um telefonema. E estás focada na tua amiga. Este é o nosso problema, é que nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, a toda a hora. Portanto, o meu conselho para definir horários é, ok, coloquem tudo na vossa agenda, desde o pequeno pormenor de ir levar o filho à escola, e definam esses blocos de tempo com a vossa energia em exclusividade para aquela tarefa. Tu com isto vais-nos passar depois um Excel? É fácil, começa a fazer. Eu era anti-digital, mas anti, ainda há 3 anos, se calhar não, 5 anos atrás eu era a agenda e adorava a agenda e que não me viessem com agendas digitais, agendas de calendário e por aí fora, esqueçam lá isso. A verdade é que tornei-me, não é, com estes cursinhos e estas coisas, comecei a ficar cada vez mais digital e mais focada nesta questão do foco pleno na ação que estás a fazer naquele momento.
E é fácil, se tu colocares tudo do teu dia na tua agenda, tu vais perceber que consegues ser muito mais organizada e, sem sombra de dúvida, muito mais ter resultados muito maiores, e seja naquilo que for, seja na tua vida profissional, seja na tua vida pessoal. Porque, inclusive, nós temos muita mania que as crianças não entendem. As crianças, não é? Quando nós dizemos, mas eu vou dizer ao meu filho de 3 anos que agora vou atender o telefone à amiga, eles entendem muito mais do que aquilo que achamos que eles conseguem entender. E se tu disseres ao teu filho de 3 anos, ok, a mamãe agora vai fazer um telefonema, vai atender uma amiga, mas daqui a meia hora estou contigo só para ti, ele vai começar a respeitar esse vosso espaço, porque tu também lhe dás esse respeito a ele. Isso é verdade. E há pouco estavas a falar da questão da meditação. Incluís todos os dias meditação no teu dia-a-dia? Sim. Quanto tempo? Mínimo 5 minutos. Sem dúvida. É o primeiro passo para o meu dia começar com a energia que eu preciso. E tu sentes-te bem a fazê-lo de manhã e a partir do momento que o fazes, depois arrancas. Exatamente, ou seja, eu sinto-me bem a fazê-lo de manhã, eu não consigo fazer à noite que adormeço. mas sim, se as pessoas encontrarem outra via, eu aconselho. Uma das coisas que não é muito comum, digamos assim, e que eu aconselho vivamente: leitura e meditação. Eu sem estas duas medidas na minha vida sou outra pessoa. Leitura porque é um espaço meu de lazer e que me aporta também esta serenidade, e meditação porque eu consigo ficar muito mais centrada, muito mais a nível emocional, muito mais estável. Eu incluía 2 coisas, não sei, que era o desporto e a alimentação saudável também. Também, para além disso, sem dúvida. Agora se calhar um bocadinho fugindo aqui, mas pronto, eles depois se merdem. eu acho, as pessoas não sei se me entendem quando eu digo isto, que eu acho que fica um bocado ridículo. Se por exemplo, vou a um jantar, como fritos, ou seja, não olho aquilo que estou a comer, no dia a seguir parece que estou com alta ressaca. Mas uma ressaca parece que apanhei uma borracheira também do mundo. É assim uma coisa, a alimentação é super importante. E o desporto também, claro. Eu digo isto porque eu também senti isso para mim, e beber água, ou seja, são pequenas coisas que podem parecer pequenas coisas mesmo, mas que são fundamentais para o nosso desempenho e para a nossa concentração e para o equilíbrio. Sem dúvida. 80% do nosso corpo é água. Se nós não aportarmos a necessidade de água diária obrigatória, o nosso cérebro não funciona. Concordo plenamente contigo. Por isso é que eu estava a dizer, vais ter de apresentar um Excel depois às pessoas a dizer. Mas é verdade, porque o que nós estamos a falar pode parecer coisas tão básicas, mas que as pessoas não estão a fazer. Ninguém o está a fazer, ou poucas são as pessoas ou que estão a valorizar devidamente, não é? A necessidade. Todos nós temos amigas à volta, a mim também me falta melhorar imensos aspectos, mas às vezes eu vejo pequenas coisas acontecerem à minha volta e penso assim, se ajustasses isto, a coisa já melhorava muitíssimo. A nível, pronto, de foco, conforme estavas a dizer, de qualidade de vida, de produtividade. Isto da alta rentabilidade, existe algum tipo de formação ou existe algum tipo de regra, algum estudo, alguma forma de o fazer? É treino, é como meditar. Quando tu começas a meditar, tu não consegues meditar mais do que, se calhar, nem 30 segundos, não é? Porque, entretanto, fechas os olhos, tudo muito bonitinho, começas a respirar e à terceira respiração já começas a pensar o que é que vais fazer para jantar, não é? E isto, como tudo, e no exercício é outro exemplo, é questão de treino, é como um músculo, não é? Quando tu vais fazer um exercício a primeira vez, de certeza absoluta que começa-te a doer o músculo, se calhar até não consegues acabar o exercício e por aí afora. E passado uns tempos, uns meses de continuares a fazer o mesmo exercício, de certeza que já consegues, inclusive, reforçar e por aí afora, não é? O foco para nós mulheres, eu não estou num corpo do homem, mas o foco para nós mulheres é um músculo, é treino. E a alta rentabilidade vem do músculo, vem desse treino, não é? Tu se começares a treinar hoje, amanhã, passado, por aí afora, tu vais perceber que daqui a uns meses não é imediato,
Não é amanhã, ok, eu vou implementar o foco hoje e amanhã, epá, isto é muito difícil, eu não consigo, eu começo-me a focar, a escrever um e-mail, de repente recebo uma notificação e a minha tendência é olhar para o telemóvel. Esquece, Liliana, eu não consigo, esta história do foco, não consigo ser focada e muito menos altamente rentável. Mas é uma questão de treino. Se treinares, ok, não vou. Hoje olhas, amanhã olhas um bocadinho, passado olhas um bocadinho, tudo aqui uns meses de certeza absoluta que já nem estás nem aí para as notificações do telemóvel. Claro que é importante desligá-las, não é? Porque é impossível nós não ouvirmos o plim ou tremer o telemóvel. Mas é isto, é aplicar as técnicas do mindfulness no teu dia-a-dia. Focaste no que estás a fazer e tu consegues efetivamente ser altamente rentável. E depois encontrar o teu espaço. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar em casa. Quantas pessoas tu que não conheces, e não é? Com um espaço destes, que precisamente que odeiam e que não conseguem trabalhar em casa. Ou seja, depois dentro daquilo que é o básico, não é? Que é desligar as notificações de telemóvel, não fazer telefonemas, por aí afora, dentro que é o básico, é encontrares o que para ti é salutar. Porque há pessoas que são altamente rentáveis de manhã, há outras à tarde, outras à noite. Não é? E tu tens que encontrar a tua identidade. Eu acho que antes de nós querermos aplicar técnicas, o mais importante, e que para mim foi o ponto de viragem, é encontrares a tua identidade profissional. Isso é o mais importante. E a tua identidade profissional está altamente ligada e indissociável da tua identidade pessoal. É quase reconhecermos as nossas características e de que forma é que nós vamos aplicá-las depois para o ramo profissional ou para isto que eu te dizia do Excel do dia, como é que nós organizamos o dia. Isto vai depender de cada um. Vai depender de cada um. E os pequenos pormenores só vão potencializar as tuas skills, as tuas próprias ferramentas, as ferramentas próprias da tua identidade. Vamos então à próxima. Que é a última. Como é que consegues lidar com o preconceito e a discriminação por seres uma mulher empreendedora? Já sofri muito com isso. já tive muito dor associada à discriminação. Eu penso que a maturidade, e aí sim, acredito que a idade também te dá um posto, entre aspas, não é? Tu quanto mais velha, com mais idade ficas, mais segura te sentes, não é? Isso é normal. E eu acho que essa segurança também é aportada à vida profissional. Outra coisa que sem dúvida também faz toda a diferença é esta capacidade de nós nos isentarmos da culpa, de não acharmos que temos que ser perfeitas e perfeccionistas e ser tudo perfeito, não é? Eu acho que a mulher se sente culpada por estar e por não estar dentro da área do meio dos negócios, da área do empreendedorismo, ou seja, sente-se culpada por estar, porque não é supostamente o que está na energia dela, não é? O tal código genético, mas ao mesmo tempo sente-se culpada por não estar, porque efetivamente é o que a sociedade toda faz, não é? A mulher hoje em dia que se decida ficar em casa a tomar conta dos filhos é vista como... não é? Uma que não quer fazer nada. Eu sofri um bocadinho desse preconceito, inclusive é por outras mulheres. Eu lembro-me do meu filho ser pequenino e eu estar naqueles 2 anos que dizia, ok, eu não quero fazer mais nada, quero ter filhos e cuidar da casa, é isto que eu quero fazer. E as minhas amigas virem-se para mim e dizem, tu agora não queres fazer nada, não é? Tu agora, isto é a vida boa. E nós sabemos todas que uma mulher que passa em casa os dias inteiros a cuidar da casa e dos filhos é tudo menos fazer nada, né? E eu dizia muitas vezes e voltava a dizer neste momento, se calhar se ficasses tu um ano inteiro com os teus filhos em casa e a cuidar da casa, não dizias propriamente que não é fazer nada. Lá está, porque a mulher vai tudo dar ao mesmo, que é querer juntar 2 papéis, um é nosso, outro estamos a adquirir como nosso e sente-se culpado em ambos os papéis. Como é que tu consegues te fortalecer para não te sentir culpada? Aí, se calhar, é a chave e o cerne da questão. Era aquilo que dizíamos ao início em offline, que é juntar-se com grupos,
estar a amparar-te com pessoas, falar com as pessoas com a mesma mentalidade que tu e sim, fazer mentoria, coaching por aí afora que te possam, né? Porque o coaching é tudo e tudo isto, né? Pegam em ti uma mãozinha, ok, queres para ali que tu queres ir, eu vou-te ajudar e vou-te ajudar a lá chegar com todas as tuas capacidades. O coaching não te obriga a fazer nada que não seja aquilo que tu queres fazer, tens é que chegar lá por conta própria. E é isto que nós temos que fazer. E sem dúvida, aquela firmeza e aquela segurança que nós viemos aqui para revolucionar o mundo do empreendedorismo com esta nossa capacidade de quase ler mentes com a emoção. Achas que a mulher empreendedora cabe-lhe a ela como educar a sociedade? Por exemplo, há pouco tu estavas a falar disto, daquilo que é aceitável, o que é que encaixa, o que é a mulher tem de fazer isso. E fez-me lembrar a questão do padrão de beleza há muitos anos, não é? Na Grécia Antiga, nós vemos as esculturas das mulheres e o padrão de beleza é totalmente diferente do dia Foi de hoje, alterado, não é? exatamente. Foi alterado. O que eu me pergunto é, neste momento, há um padrão Sim. em relação à mulher empreendedora. E a minha questão é, será que nos cabe à mulher empreendedora mudar este padrão? Sem ou a própria dúvida. sociedade vai caminhar para um sentido em que se calhar vai haver um momento em que... Já tudo é muito mais normal. Sim, sem dúvida. Pensa comigo, nós somos o primeiro, a primeira faixa etária de mulheres empreendedoras. Nós estamos a levar com as balas, não é? Os nossos pais, as nossas mães, mais especificamente, ainda são donas de casa, na sua maioria, claro. Portanto, nós somos a primeira faixa a querer ir para o mundo dos negócios, o mundo patriarcal. Nós vamos levar com as balas todas. E cabe-nos, sem dúvida, a nós mudar o modelo o paradigma, a mentalidade, a maneira de pensar, este tal estigma, não é, que existe à volta das mulheres. Eu acho, por exemplo, giríssimo, que há uns tempos li uma notícia que em França está-se a votar, está-se a tentar implementar uma regra que é as mulheres poderem pedir os dias quando estão com o período. Eu acho que isso já devia estar mais do que implementado, mais do que colocado em prática, não só em França como em todos os países, até que chegue a Portugal se calhar vai demorar alguns aninhos, porque efetivamente nós temos aqui algumas características físicas que nos levam a ter umas dinâmicas diferentes. A verdade é que, hoje em dia, o facto de termos período, de termos filhos, ainda é visto como um ponto negativo no mundo patriarcal. Quantas vezes tu não ouviste falar, inclusive pessoas que dizem à boca cheia que preferem contratar homens porque os homens não têm a probabilidade de engravidar e ir para casa com licença de maternidade. Isto é só ridículo. Quer dizer, nós damos à luz a sociedade. Nós fazemos a coisa mais... que deveria ser mais louvável em termos sociais, que é trazer ao mundo a nova sociedade, os nossos herdeiros, não é? Os herdeiros desta sociedade. E isto, no mundo dos negócios, é visto como um ponto pejorativo. Portanto, nós temos efetivamente que educar a sociedade, é ver as mulheres, enaltecer as mulheres e ver as mulheres com umas características diferenciadoras. Sim, efetivamente, nós temos uns determinados dias em que somos insuportáveis e que não conseguimos, provavelmente, dizer, no meu caso, nos primeiros 2, 3 dias nem me consigo levantar da cama, mas se calhar nos outros 27 dias do mês sou altamente rentável e consigo chegar a níveis, não é? A objetivos que um homem, com as suas incapacidades nas relações interpessoais, não conseguem. Portanto, nós temos que exigir o respeito que nos é merecido. E este respeito que nos é merecido e que nós continuamos a exigir, ao longo das décadas, já alterou. Nós, se falarmos desde a época medieval, as mulheres nessa altura eram escravas sexuais, não é? Eram escravas de casa, por isso simplesmente não tinham opinião. Portanto, hoje em dia, as nossas mães já não é bem assim, já existe um posto. No entanto, nós temos que continuar a lidar e a lutar pelo nosso posto na sociedade e, neste caso em específico, no mundo dos negócios, que foi uma área que nós ainda não conseguimos entrar e estar em igualdade. Não sei se esta última parte me pareceu assim um bocado feminista, mas pronto, olha. Por acaso agora eu ia te perguntar, tens alguma sugestão ou até algum apelo? Porque eu penso que para haver essa mudança ou essa aceitação
do lado feminino, não é? Na sociedade, até que ponto é que nós também não temos de apelar aos homens para que eles contribuam para que isto aconteça de forma mais natural, sem termos de nós de estar a levar, conforme dizias, com as balas todas. Porque isto quase que parece uma luta só das mulheres. Eu acho que é acaba por acontecer. Eu vejo isso um bocadinho como respeitam-nos quando nós exigimos respeito. É a mesma coisa numa relação, não é? Se tu tiveres a energia de não te respeitares numa relação, em que entras numa relação de casal com agressões físicas, verbais por aí afora, se não te dás, entre aspas, ao respeito, tu vais permitir que o não respeitador catapulte as faltas de respeito. Eu acho que é um bocadinho isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos dar ao respeito, exigir os mínimos. De que forma é que tu achas que esta componente energética resulta também com o lado feminino da mulher e do lado empreendedor? Eu sei que as mulheres valorizam muito esta vertente. Esta questão. Não é esta questão. Até que ponto é que elas fazem ou criam laços e criam parcerias profissionais com base, se calhar até neste sexto sentido? Até que ponto é que isto também não faz parte do sexto sentido que nós falamos muitas vezes da mulher? Sem dúvida. A interpretação do outro lado. Não é? Aquilo que estávamos a falar, e que o Bruno disse também, que é, nós somos energia, isto é física quântica, não é uma ciência exata, mas é uma ciência. E a energia, seja com as nossas parcerias, seja com quem for, tem que fazer um match. Portanto, se existe match nessas parcerias, as coisas vão fluir. Se não existe, se é repelente, não é? Como o ímã tentar juntar aquelas partes do ímã que repele, as coisas não vão acontecer, não vai fluir, não vai desenvolver o projeto, não vai desenvolver a reunião, seja aquilo que a compra, o negócio, seja aquilo que for. E é verdade que nós, as mulheres empreendedoras, e quiçá os homens, só que não estão tão abertos a este lado mais holístico do empreendedorismo, nós temos muita mais sensibilidade para isto. E se calhar não é só a emoção, e sim a questão energética que nos fará chegar mais ou menos longe. Acho que nós temos aqui 3 pontos importantes, que é nós estarmos centradas em termos da nossa identidade, e quando falamos de identidade falamos de valores, não é uma coisa muito prática, ok? Eu gosto de honestidade, portanto tenho que praticar a minha profissão com honestidade, eu gosto de limpeza, tenho que praticar, não é? Portanto, isto tem a ver com a minha identidade. Depois tem a questão energética, que é, eu tenho uma determinada energia, por exemplo, ser mais ativa, ou uma energia mais de ação, uma energia, ou tenho uma energia mais passiva, e se calhar aquelas pessoas mais ativas vão-me criar alguma repulsa, até mesmo me cansar, não é? Tem a ver com a questão energética, e depois tem a ver com aquela coisa mais prática do empreendedorismo, é o terceiro ponto, que é a questão mais prática do empreendedorismo, que é quando nós temos que partir para a ação. Não adianta, nós não conseguimos ser uma empreendedora de sucesso se não tivermos as 3 em perfeita harmonia, que é a emoção, os valores, a nossa identidade, a energia e a questão prática, né? A ação do lado do empreendedorismo. Agora, só mais uma questão imagina, se tu te apresentares ao mundo com a tua energia, com isto tudo que estavas a falar, valores e tudo mais, tu não achas que vai ser muito mais fácil depois ou seja, o match ser mais rápido? Sem dúvida. Do que se tu te fechares, não é? E ok, estás à procura do cliente e o cliente vem, mas quando começa a conhecer, começa a perceber que afinal a energia não se cruza, vais perder mais tempo. Ou seja, se nós nos mostrarmos mais humanos e mostrarmos mais a nossa energia, nós estamos a poupar tempo e estamos a ser melhor sucedidos. Sem dúvida. Sabes qual é o problema, Lara? Eu acho que nós temos que perceber que o nosso público-alvo, seja qual for o nosso produto ou serviço que a gente está a vender, tem que estar muito nichado, como dizem os brasileiros. E nós ainda estamos muito bocado no paradigma que queremos vender ao máximo de pessoas possíveis. Isto é impossível, isto não existe e só vai criar anticorpos. Nós temos que nichar o nosso público-alvo, e o nosso público-alvo que esteja em conformidade com a nossa energia está automaticamente vendido, seja o produto ou o serviço. Ou seja, as coisas fluem, funcionam, é muito mais fácil.
O que nós achamos, antigamente nas vendas existia até o funil de vendas, não é? Que era quantas mais leads pusesses lá para dentro, mais fácil ia ser a venda cá em baixo no fim do funil. Isto já não existe. Funil de venda já não existe. O que existe é nichar o teu público-alvo e a venda acontece porque tu consegues ir ao encontro com a tua energia, ir ao encontro da necessidade daquele cliente. E é impossível uma pessoa que tenha um problema com o qual tu consigas identificar através de um anúncio, de um vídeo, seja qual for, ou seja, tu consegues identificar ou a pessoa identifica-se com aquele problema que tu estás a vender e identifica-se com a tua energia, a compra acontece. Ponto. É impossível não acontecer. Isso é giro porque com isto, nós no outro dia falávamos da parte da humanização, não era? Das marcas e porque o Bruno tinha assistido a um curso e que se falava desta tendência, que tem sido tendência, não é? Nos últimos anos. Cada vez mais as marcas têm um rosto, há uma parte humana, nós já não compramos... Se calhar ao dia de hoje ainda compramos o iPhone por causa do Steve Jobs, não é? É verdade. E isso acontece nas diferentes marcas. E é curioso como, não é? Ao humanizarmos, estamos a trazer muito da energia da pessoa que criou o projeto. Não é o produto. Exatamente, sem dúvida. E lá está. E a pessoa que compra identifica-se com essa energia. E não propriamente com o produto. Claro que o produto... não é? Tem que ir ao encontro da necessidade e tem que resolver o problema. Nós não vendemos produtos neste momento, nem serviços. Nós vendemos soluções, porque por trás de uma necessidade há sempre uma dor, não é? Nas vendas fala-se muitas vezes agora disto, que é ir perceber qual é a dor do cliente. Nós temos que nos identificar com aquela dor e temos que arranjar a solução para aquela dor, seja um saca-rolhas, seja um espaço de coworking, seja uma venda de uma casa, seja qual for. Nós temos que perceber qual é a dor. E claro, e nós só conseguimos perceber qual é a dor do cliente se estivermos na mesma energia que o cliente. Ou seja, pondo as coisas de outro prisma, o cliente nós só vamos conseguir vender seja aquilo que for, se ele estiver na mesma energia que nós, não é? E se sentir aqui em perfeita harmonia, perfeito match.